Olá pessoal, o nosso Conselheiro Cast de hoje vai falar da blasfema consagração do Brasil ao Imaculado Coração de Maria, promovido pela direita bolsonarista olavética. O que está acontecendo no Brasil, misturando messianismo político com religiosidade no governo de Jair Bolsonaro, é algo que já ultrapassou a gravidade. Esse presidente, fabricado pela junta militar maçônica, foi lançado como sendo o Messias da nova era. Ele agora avançou num rito de consagração do Brasil ao coração de Maria, um rito de cariz incontornavelmente herético. Primeiro, que só um bispo primaz pode fazer um rito de consagração. Segundo, o Brasil já é consagrado ao Imaculado Coração. Eu vou aqui analisar algumas questões em relação a esta presepada que aconteceu agora, na terça-feira, no Palácio do Planalto, em Brasília. De saída, a direita bolsonarista olavética preciso ter em mente o seguinte: Jair Bolsonaro foi eleito na esteira do antipetismo, não é? Então ele foi eleito dizendo que estava aqui para combater a esquerda, embora a sua trajetória parlamentar quase toda ele votou junto com a esquerda, não é? Fez parte da base aliada dos partidos mais corruptos do Mensalão e da base da esquerda, que apoiava a esquerda. É um homem que foi, durante pouquíssimos anos, um soldado, e a maior parte da sua vida é um político profissional, e lançou 3 filhos dentro da política. Portanto, esse sujeito teve a sua candidatura e a sua imagem como candidato trabalhada em cima do messianismo político. Candidatura e candidato são duas coisas completamente distintas. Uma vez eleito, ele continuou naquele discurso do messianismo político e, à medida que o tempo passa, ele não só incorpora a mentira que eles criaram para ele mesmo, de que ele é um Messias, bem como ele está transformando isso numa política de Estado. A gravidade do que está acontecendo dentro do Brasil hoje é realmente catastrófica. Bem, então este governo foi eleito dizendo que vai caçar comunista e combater comunista. A grande questão ligada à consagração do Imaculado Coração diz respeito ao seguinte: a ideia de consagrar o país ao Imaculado Coração é um dos cernes da mensagem de Fátima, em 1917, aonde Nossa Senhora pede que a Rússia seja consagrada ao Imaculado Coração, para que a Rússia não espalhe os seus males pelo mundo. Bem, eu não vou aqui me ater às discussões que existem em Portugal sobre o fato desta parte da mensagem de Fátima não fazer parte da mensagem original de 1917 e ter sido um trecho inserido quando a irmã Lúcia estava no mosteiro jesuíta de Tui, na Espanha. Portanto, há uma acusação em Portugal grave que envolve a igreja de falsificação. Bem, falsificação ou não, o fato é o seguinte: a Rússia aproveitou-se do fato de que o próprio Vaticano diz que fez algumas consagrações. A Rússia consagrou a Rússia, embora a própria irmã Lúcia, a verdadeira e a falsa, que são duas. Existe uma verdadeira e existe uma falsa. As duas irmãs Lúcias, durante o tempo em que elas vinham a público, elas reiteradamente falavam que a Rússia não foi consagrada porque, para consagrar, seria preciso fazer um sínodo, que o Vaticano fizesse um sínodo com todos os bispos do mundo. Isso nunca foi feito de fato. Isso sem considerar os panos e os dedos com que o Vaticano trata esse assunto da consagração da Rússia, né? Para a gente perceber, portanto, que há alguma coisa de fato que não foi de contornos muito bem definidos em relação a essa temática. Seja como for, se a gente abstrair isso, resultou dessa questão
do pedido da consagração da Rússia ao Imaculado Coração, que a Rússia está se aproveitando de um suposto argumento do Vaticano de que a Rússia foi consagrada. A Rússia tem dito, portanto, que ela é a grande salvaguarda cristã do mundo e não mais a Igreja Romana. Então veja o negócio. Bem, então quando a direita bolsonarista lavética traz a ideia da consagração do Brasil ao Imaculado Coração de Maria, eles estão tentando colar no governo do Messias fabricado Jair Bolsonaro por uma junta militar maçônica, eles estão tentando colar neste governo, né, que o Brasil consagrado à Rússia, ao Imaculado Coração, ele vai combater o comunismo que a Rússia está espalhando pelo mundo. Esse é o ponto X da questão, né? Então, o Brasil, esse governo tem se esforçado bastante no sentido de militar do messianismo político a prática das heresias católicas. Tá certo? Bem, eu quero continuar aprofundando um pouco mais essa questão. Ora, o Correio Brasiliense noticiou, portanto, que o presidente assinaria um documento de consagração do Brasil ao Imaculado Coração nessa terça que passou, dia 21 de maio, né? O ato aconteceu, estava na agenda oficial do Palácio do Planalto. Eu fiz vários posts no meu Facebook colocando isso, com links inclusivamente. A informação foi confirmada pela deputada Cris Tonieto, do Rio de Janeiro, e o ato foi idealizado pelo deputado Eros Biondini, do PROS, junto da Congregação Mariana e outros grupos católicos. E a consagração seria feita por Dom Fernando Rifan. Acontece o seguinte: o Brasil já foi consagrado ao Imaculado Coração de Maria em 31 de maio de 1946. E essa consagração obedeceu a todos os ritos e liturgias canônicos próprios para um ato deste porte. Tá? Toda consagração ela só pode acontecer com a anuência do Vaticano. Não é o caso dessa. Na verdade, o que aconteceu em Brasília no dia 31 de maio deste corrente ano, no máximo poderia ter sido uma oração a Nossa Senhora, uma missa a Nossa Senhora, qualquer coisa do gênero, jamais uma consagração, né? Agora, por que eles utilizaram a palavra consagração? Que documento de consagração é esse que Jair Bolsonaro assinou e que depois o próprio Dom Fernando Rifan, num vídeo absolutamente jocoso, debochado, não é? Assintoso, veio a público dizer que o presidente não quis assinar o livro porque ele não quis se comprometer em entregar o Brasil para o Imaculado Coração. Que pataquada é essa? Então, que documento de consagração é esse que esteve por ali em Brasília? Essa consagração, ao contrário de ser um evento religioso casado com um evento político, ela foi um ato oficial de alguns deputados que se utilizaram de um discurso religioso. Foi um evento político religioso privado que aconteceu a portas fechadas para poucos convidados. Não houve nenhuma chamada em nenhuma igreja no Brasil para este ato. Esse presidente da República, há pouco tempo atrás, assinou em Israel um documento comprometendo o Brasil, coisa que ele não poderia fazer, na construção do terceiro templo de Israel. O terceiro templo fala exatamente da vinda do Messias judeu. Portanto, quando ele compromete o Brasil com a construção do terceiro templo, ele nega o Messias cristão. Agora, diante disto que ele fez em Israel, esse ano, ele avança numa consagração do Brasil ao Imaculado Coração, sendo que na mesma semana, no domingo 19 de maio, ele divulgou no Facebook dele um vídeo do pastor francês Steve Kunda, que afirma que Jair Bolsonaro é um enviado de Deus
É uma espécie de Ciro brasileiro contra o qual ninguém pode falar nada. Repito, a mistura de messianismo político, que é um tema sobre o qual eu venho falando muito, com oportunismo religioso, desmoralizando o Estado e as instituições brasileiras, é uma marca deste governo fabricado por uma junta militar maçônica. Ora, vamos aqui entender algumas coisas. Não é possível, portanto, consagrar o Brasil ao Imaculado Coração por uma razão muito simples. O Brasil já é consagrado. Não é? No site da Presidência da República, nós vemos o seguinte: o nome do evento estava escrito Ato de Consagração do Brasil a Jesus Cristo por meio do Imaculado Coração. Além de ser uma fraude que o Brasil ia ser consagrado, nós temos aqui uma outra escatologia gramatical. Por meio. Por meio aqui nesse contexto significa o quê? Precisamente. Desde quando uma consagração precisa de um mediador? Porque se o Brasil vai ser consagrado a Jesus Cristo por meio do Imaculado Coração, Maria entra aqui como mediadora da consagração. Né? Ora, toda consagração se faz ao Sagrado Coração. Não é por meio de. Toda consagração se faz ao Sagrado Coração em si, sendo o próprio Sagrado Coração, ou Imaculado Coração, o destinatário da oferta. Mas quando a chamada fala por meio do Imaculado Coração, dá a impressão que o Imaculado Coração virou uma ferramenta e que o destinatário da consagração é uma outra entidade, é uma outra coisa, certo? Esse ato insólito, repito, é cria da cabeça de Eros Biondini do PROS de Minas Gerais, integrante da Renovação Carismática Católica, fundador da Missão do Novo Mundo, idealizador do Cristo é Show, não é? Essa biografia, mini biografia, diz muito pouco sobre esse deputado, que inventou esse negócio da cabeça dele. Mas, ao mesmo tempo, diz muito sobre o que é a fé para ele. A fé é uma questão de mídia, né? É uma mística ecumênica. Esse indivíduo é influenciado pela nefasta ideologia do Concílio Vaticano II? Ou ele é influenciado pelo modo gospel evangélico de ser americano? A Renovação Carismática Católica, organização a qual ele pertence, é um movimento da Igreja Católica Apostólica Romana surgido nos Estados Unidos em meados da década de 60 e espalhada pelo mundo pela influência do movimento carismático da Igreja Episcopal Protestante. A Igreja Episcopal Protestante é uma igreja muito pouco acreditada. Entre outras coisas, essa renovação carismática, ela milita com áreas nem um pouco ortodoxas dentro do cristianismo. Evidentemente que os estatutos da renovação carismática foram aprovados pelo Vaticano e nesses estatutos não contam os pontos controversos desse movimento, que propugna, entre outras coisas, práticas místicas e um tipo de misticismo quase que esotérico. Ora, para nós termos uma ideia de que o movimento é extremamente complicado e dúbio, a própria CNBB, que é acusada de ser coalhada de comunistas, né? A própria CNBB, no seu documento 53, chama atenção para os exageros mesticuloides, esotéricos, que a renovação carismática cristã executa. Né? Bem, então foi esse indivíduo, esse deputado da renovação carismática, que propôs esse projeto curioso. Então, vamos entender uma coisa. Não há consagração nenhuma. Nenhuma consagração é feita com intermediário. Então eu quero listar aqui, no mínimo para vocês, 5 pontos.
E não existe consagração através do Sagrado Coração ou por meio do Sagrado Coração, mas sim toda consagração é diretamente ao Sagrado Coração. Então, o que foi proposto é consagrar o Brasil a alguma outra entidade. O Sagrado Coração aqui é um meio, um instrumento para atingir esse fim. Porque aí não existe uma consagração com intermediação. Não é? Então eles inventaram um rito que nunca existiu no seio católico. Segundo ponto, se fosse o caso de ser esta uma verdadeira renovação de consagração, porque a primeira foi em 1946, ao Imaculado Coração, se fosse o caso de ser uma renovação de consagração, mesmo assim isso soaria estranho, porque a primeira consagração foi ao Imaculado Coração. Esta está sendo a Jesus Cristo por meio do Imaculado Coração. Portanto, vê-se claramente que não se trata da renovação da consagração de 46. Ou seja, tem algo fora do eixo por aqui. Terceiro ponto. Se fosse o caso de ser uma verdadeira renovação de consagração, caberia ao presidente e ao bispo esclarecer ao povo se eles seguiram todos os passos para fazer ou para renovar a consagração, conforme determina São Luís Maria de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Só de ir ao Tratado de Montfort, Bolsonaro, por exemplo, não poderia, porque ele é herege. Não é? Quarto ponto. Se se trata, de fato, de uma renovação de consagração do Brasil, essa consagração é a quem? Ela é ao Imaculado Coração ou é a Jesus? Então, precisa o Executivo Nacional vir a público explicar por que razão este é um ato fechado, dado que ele é uma renovação de consagração. Por que ele aconteceu a portas fechadas, intramuros palaciano, sem nenhuma obediência canônica ou republicana à solenidade que um evento dessa magnitude e importância exigem? À guisa de exemplo, e um exemplo assim muito tosco, do descritério, da falácia, da falta de respeito que aconteceu com o Brasil, dentro do Brasil, né? Respaldado pela Presidência da República e por setores que se dizem católicos, né? A cidade boliviana de Cochabamba, o ano passado, preparou-se durante meses a fio para renovar a sua consagração ao Sagrado Coração de Jesus. E isso aconteceu numa Santa Missa que foi celebrada no dia 15 de abril de 2018. Bem, foi a cidade que foi consagrada, não foi o país. Então, uma pessoa pode ser consagrada, uma cidade pode ser consagrada, um estado pode ser consagrado e um país pode ser consagrado. Ora, são níveis completamente distintos de consagração, tá certo? Mas, evidentemente, quando nós pensamos na consagração de um país, evidentemente que nós estamos diante de uma coisa muito séria. Então, a pergunta que nos cabe fazer é: o Brasil foi consagrado a quem? Já que não pode ter sido ao Imaculado Coração. E já que isto que se chamou consagração, não foi consagração coisa nenhuma, a coisa pegou tão mal que depois a deputada cristianíssima do Rio de Janeiro, Cristo Nieto, fez um vídeo explicando, colocando a palavra consagração entre aspas, para justificar a lambança, a falta de respeito que essa gente havia feito. Não é? E ao assistir todo o suposto rito que aconteceu no Palácio da Alvorada e os pronunciamentos do próprio bispo Rifan, a coisa não é só de lamentar. É verdadeiramente um despautério, um assinte que a direita bolsonarista olavética brasileira, juntamente com setores da Igreja Católica, terem se prestado a esta vergonha, a esta mentira, a esta presepada que aconteceu dia 21 de maio, dizendo que o Brasil era consagrado ao Imaculado Coração.
seria consagrado. O Brasil já foi consagrado ao Imaculado Coração. O oportunismo deste governo de Jair Bolsonaro, que milita no campo do messianismo político, usando do cerne da mensagem de Fátima, para afirmar que ele, governo, combate comunistas, é uma vergonha. Nós não precisamos de passar por esse tipo de coisa. Mas estamos passando, não é? É uma indignidade passível de toda a revolta. O que aconteceu, a cerimônia deplorável que aconteceu em Brasília. E mais, se o Brasil foi mesmo consagrado ao Imaculado Coração, o ínclito Messias fabricado, os seus filhos, os deputados da base cristianíssima do PSL, nenhum deles fez uma única publicação, sobretudo o presidente e os seus filhos, que tem um dedinho ágil para colocar tudo no Twitter, nenhum deles fez uma única publicação a respeito da tão propalada consagração. Quando eles foram em Israel, ao contrário, os twitters que saíam o dia inteiro, mostrando por onde eles passavam, com quem que eles falavam, etc. E o depoimento do bispo Rifan, dizendo que o presidente não assinou o documento porque ele não quis se comprometer. Ou seja, a emenda é muito pior do que o soneto. O Brasil é um país que parece que as pessoas, ou parte das pessoas, se acostumaram com as patifarias e as lambanças dos políticos brasileiros, sem se dar conta da realidade e da gravidade do que essa gente está fazendo. Não se brinca com a religião de ninguém. E, sobretudo, não se brinca com a consagração de um país a Nossa Senhora. É uma vergonha o governo de Jair Bolsonaro e os deputados olavéticos bolsonaristas terem se prestado a esse desserviço, porque, sobretudo, é uma fraude. No máximo, o que aconteceu poderia ter sido chamado de uma missa e ecumênica, bem esotérica, dado o que aconteceu dentro daquela missa. A pergunta que nós temos que fazer é: qual é a necessidade dessa gente usar o nome de Nossa Senhora para promover as lambanças e as patifarias, para afirmar a imagem deles como os grandes cristãos? Sabe o que está por trás desse discurso? Messianismo político na veia. Eles estão querendo passar a imagem de que são eles que são puros e são eles que vão purificar o Brasil. Deus que me livre e guarde do Brasil ser purificado por esse tipo de gente. É preferível a regência do capeta, porque Satanás não esconde aquilo que é. A direita brasileira é a direita da esquerda. Até o próximo, conselheiro Acácio.